Seja bem-vindo para mais uma aula do Método Liberdade para Sempre. Na aula de hoje eu preparei um conteúdo especial para você. Hoje eu quero falar um pouco sobre os impactos dos vícios no cérebro humano. E para falar disso, eu conto com ferramentas científicas, estudos científicos e também um pouco da minha experiência. No início do curso, uma das primeiras aulas, eu comentei com vocês que eu, na época do estágio da faculdade, eu fiz estágio numa comunidade terapêutica, onde eu pude ajudar centenas de pessoas a vencerem vícios. No caso específico da comunidade em que eu trabalhei, vícios com crack, cocaína, maconha, álcool, e onde eu pude perceber o quanto os vícios destroem a vida humana. E uma coisa sempre me chamou atenção. Os usuários ali, os dependentes, eles vinham até mim e falavam: Rodrigo, é como se eu não tivesse capacidade de falar não para a droga. Eu não quero usar, mas às vezes eu me perco e de repente eu estou lá usando. E como eram testemunhos frequentes, quase todos eu ouviam coisas parecidas, aquilo começou a me chamar a atenção. E eu fui para a ciência. Eu fui procurar se eu encontrava algum estudo científico que pudesse fundamentar aquela questão. E eu encontrei, olha que interessante. Esse estudo aqui, ó, que vocês estão visualizando, essas imagens, elas, elas são de cérebros, né, de pessoas. E olha que interessante. Essas imagens superior, né, essas três imagens desses cérebros, representam um cérebro de uma pessoa normal, ou seja, essa pessoa não tem vício, tá? No caso específico aqui, o vício com cocaína, tá? Então percebe que o cérebro dessa pessoa, ele tem um funcionamento normal. Olha as luzes aqui, olha, ele está em pleno funcionamento, tá? Essa região aqui, ó, central, essas imagens desses cérebros aqui do meio, já demonstram uma pessoa que há anos faz uso da cocaína. Percebe que o cérebro dela perdeu o brilho, ou seja, perdeu muito das funções dele, principalmente essa área aqui, ó, que representa essa região da testa, que nós chamamos de córtex pré-frontal. Você vai ouvir eu falando muito sobre essa parte do cérebro, e nessa aula específica eu quero dar uma ênfase a essa parte, porque ela está intimamente ligada a como você vai vencer os vícios e por que às vezes é tão difícil vencer um vício, tá? Então, percebe-se que essa pessoa perdeu em grande parte essa capacidade. Aqui, no caso, é uma pessoa que fez uso durante muitos anos de cocaína, tá? E ela está 10 dias sem usar. Só que olha que interessante. Aqui embaixo são imagens do cérebro dessa mesma pessoa, porém há 100 dias sem usar a cocaína. 100 dias longe do uso, longe dessa substância, né, dessa droga. E percebe-se que o cérebro dessa pessoa já começa a voltar à atividade. Olha que interessante. Isso se dá por causa da plasticidade cerebral. O nosso cérebro ele tem a capacidade de reconstrução. E isso é fantástico. Só que olha que interessante. Esse estudo aqui é de uma pessoa que faz o uso de cocaína, tá? Em 2006, olha que interessante, foi feito um estudo com pessoas obesas, pessoas que tinham compulsão por comida, tá? Comidas ricas ali em açúcar e óleo. E os cientistas descobriram que essas pessoas também tinham uma diminuição significativa do funcionamento do córtex pré-frontal. E no ano seguinte, em 2007, os cientistas também estudaram pessoas viciadas em sexo. E eles descobriram que essas pessoas também tinham uma diminuição significativa das funções do córtex pré-frontal. Por que essa parte do cérebro é tão importante e por que pessoas viciadas têm tantos prejuízos? Os cientistas denominam que há um encolhimento do cérebro, principalmente essa região aqui, nessas pessoas.
Eu quero que você entenda que essa região do cérebro é uma das regiões mais modernas e mais importantes. Essa região ela é responsável por tomada de decisão, a capacidade de organização e planejamento, a capacidade de controlar os impulsos, ou seja, de pensar antes de agir, de controlar desejos. Uma vez que você perde, né, o funcionamento, parte desse funcionamento dessa região, você se torna uma pessoa mais impulsiva, uma pessoa que não pensa muito antes de agir, uma pessoa que é levada pelos seus impulsos. E isso acaba fazendo com que você mergulhe ainda mais no vício. No caso do sexo, da comida, da cocaína e no nosso caso específico da pornografia e da masturbação. Só que eu tenho uma boa notícia para você. Uma vez que você decide, conta com a ajuda, o apoio de profissionais, de curso, né, desse método específico, e você vai tendo períodos em que você não tem recaídas, você vai conseguindo ficar longe da pornografia e da masturbação, você vai resgatando essa capacidade. Você percebeu que quando você está mergulhado nesse vício, parece que você não tem força ou condição cognitiva de decidir não ver, não se masturbar? É como se você fosse levado a isso. A razão, né, pela qual isso acontece está muito ligado ao processamento cognitivo, ao seu cérebro, a essa região do cérebro. Então, por isso que é muito importante o período de abstinência, o período em que você não vai consumir aquilo. Porque é nesse período que o seu cérebro vai se reconstituindo, né? Nesse período você vai resgatando essa capacidade. E mais para frente, quanto mais tempo você ficar sem o uso, né, da pornografia e sem se masturbar, mais autocontrole você vai ter. E olha que interessante, uma vez que você se torna uma pessoa mais impulsiva, porque essa parte do seu cérebro ela é prejudicada, você começa a ter problemas não só com os vícios, mas problemas de resolução de problemas, problemas com relacionamento, você perde muito a capacidade de planejamento, de organização da sua vida, e isso vai afetar todas as áreas da sua vida, tá? Então, mais uma vez eu ressalto, a boa notícia tem uma notícia ruim e uma boa. A ruim é que seu cérebro realmente é impactado, uma vez que você tem um vício. E a boa notícia é, uma vez que você decide e conta com a ajuda de pessoas e vai se afastando, vai ficando sem o uso daquele objeto, né, daquela droga, ou no caso específico aqui nosso, da masturbação e da pornografia, o seu cérebro vai, né, pela plasticidade cerebral, se reconstituindo, tá bom? Até a próxima aula, um abraço para vocês.